Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nosso convidado é o candidato ao Senado pelo Solidariedade, Diniz Pinheiro. Bom dia, candidato. Mais uma vez, bem-vindo aqui ao Café com Política. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Delma, Palhares. Bom dia, Minas Gerais. Bom dia. Candidato, quero começar essa entrevista com o senhor falando a respeito das pesquisas eleitorais que estão mostrando, neste momento, a ex-presidente Dilma Rousseff na liderança, o jornalista Carlos Viana sempre em segundo lugar e o senhor e o seu companheiro de chapa, Rodrigo Pacheco, do Democratas, disputando aí, neste momento, uma terceira posição. O que o senhor pretende fazer de agora para frente, já nessa reta final de campanha, faltando aí menos de 2 semanas para as eleições, para tornar o seu nome mais competitivo e conseguir, de fato, ser eleito senador da República? Rodrigo, eu vejo isso como naturalidade, né? A pesquisa é fotografia daquele momento. Vamos revisitar um pouquinho a história. João Dória começou com 0, ganhou a eleição. Márcio Lacerda começou lá embaixo, ganhou a eleição, se tornou prefeito. Anastasia, você lembra aí a primeira eleição dele de governo, ele tinha, faltando 15 dias para a eleição, 12%. Hélio Costa, 48%. Então eu vejo com muita naturalidade. Nesse momento, requer o quê? Mais esforço, mais dedicação, mais trabalho e intensificar as nossas ações. Eu sou, dentre os candidatos ao Senado, o menos conhecido. Algo em torno de 60% de desconhecimento. Mas todas as pesquisas qualitativas que a gente promove, quando Minas Gerais, quando os mineiros olham para a nossa história, né, de forma muito cuidadosa, com muito critério, tem uma empatia muito forte, até porque a nossa história de vida é uma história de vida limpa, decente. Então eu estou muito otimista, muito confiante. No domingo, por exemplo, fui lá no Mercado Central, impressionante, Delma, as pessoas chegando com carinho, tocando o coração das pessoas e demonstrando ali muita esperança no nosso trabalho. Porque a nossa vida, conforme falei, é uma vida de atitudes, de princípios. Meu saudoso pai já falava, né? Eu tinha 3º ano primário. O homem público, ele vive de princípios, de valores, de integridade, né? Essa é a nossa história, estou confiante. Mas qual tem sido o seu discurso? Seria o trabalho que você realizou enquanto esteve na Assembleia Legislativa? O que você tem feito, né, em termos de propostas para que os eleitores optem por você? Delmo, o que eu fiz no Senado, o que eu fiz na Assembleia, quero fazer no Senado. Evidentemente que noutra dimensão. Eu tenho uma crença absoluta nisso. Gente, você pode trazer a mente mais brilhante do Brasil para conduzir o nosso destino. Se não tiver respeito ao dinheiro suado dos impostos do cidadão, a sua missão será inglória. Então eu sempre falo que a administração pública virtuosa, ela tem que ser pautada pela austeridade, pela busca permanente de inovação, de ideias novas, de ideias revolucionárias. Olha o que a gente teve a oportunidade de fazer à frente da presidência da Assembleia. Foi fácil? Foi fácil não, Dema. Foi muito difícil. Mas nós demonstramos respeito às pessoas. Eu falo que os nossos políticos e grande parte da nossa elite burocrática precisam cair na real, na realidade. Aquela época, vocês se lembram perfeitamente, tanto você, o Rodrigo, o telespectador, milhões de brasileiros saíram às ruas levando a sua indignação com clareza, de forma correta. Mas a Assembleia de Minas estava de pé. Por quê? Porque nós fizemos daquela Assembleia, naquele momento, uma casa missionária, verdadeira, ética, que buscou incansavelmente reduzir a diferença entre ricos e pobres. Você se lembra perfeitamente, o maior pacote ético da história da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu não vejo outro caminho não, Delma. Nós temos que acabar com esses privilégios, com essas regalias, com essas mordomias. Eu falo isso do fundo do coração. Deputado receber 14º e 15º salários. Não pode, gente. Deputado receber pagamento de sessões extraordinárias. É inaceitável. Deputado receber auxílio moradia, pelo amor de Deus. Auxílio moradia não é para o parlamentar, não é para o judiciário, não é para o Ministério Público. É para quem não tem teto. É para o pobre, é para o carente, é para o mais necessitado. Vamos olhar. Outro dia eu vi, eu acho que eu falei isso num programa anterior, o Banco Mundial consignando lá, em relação ao PIB do Brasil, um desperdício de 7, 8% do PIB. É dinheiro seu, dinheiro meu, seu, do homem da roça, do professor, do homem do campo, do padeiro, né? Ou seja, 7, 8% do PIB, quase 400 bilhões de reais. 2 vezes mais que o Brasil gasta com saúde e com educação. Não pode. Os valores são totalmente invertidos aqui no nosso Brasil. Eu falo que essa é a grande crise que nós estamos vivenciando, uma crise de valores, de virtudes, de ética. Eu vou ser curto e grosso, vergonha na cara.
Candidato, ainda falando em relação à campanha propriamente dita, a gente tem notado, e aí eu quero saber do senhor o que corresponde ou não dessa sensação de que o senhor e o candidato Rodrigo Pacheco têm feito campanha de forma muito separada, não integrada, mesmo sendo candidatos de uma mesma chapa, que tem o apoio oficial do senador Antônio Anastasia, que é inclusive favorito para vencer, segundo as pesquisas. Tem algum desacerto entre vocês? Cada um buscando o seu objetivo, buscando a sua eleição, é normal, mas um ambiente de boa convivência, de harmonia. Mas não seria mais natural que vocês fizessem a campanha de maneira mais integrada por serem da mesma chapa? A gente faz com um razoável nível de integração. Mas, Rodrigo, vamos lá, são 853 cidades. Eu, por exemplo, fui o deputado mais jovem de Minas, fui o deputado mais votado de Minas, presidente da Assembleia. Então é muito natural que aquelas pessoas, né, que fazem parte da minha história querem a minha presença lá. E é natural que ele também, né, que está construindo a sua história, também, né, tem essa presença, essa interação. Então isso é o que ocorre, mas com muita naturalidade, nada, nenhuma desavença, nada. Aí o Rodrigo fez a pergunta relacionada, no caso, o apoio mútuo entre os dois candidatos a senador na chapa da Anastasia. Mas eu vou fazer o senhor a mesma pergunta que eu fiz para o candidato Pacheco quando esteve aqui. O senador Antônio Anastasia, candidato ao governo pela chapa que o senhor integra, ele também apareceu em algumas ocasiões também apoiando a candidatura do Viana, que aparece em segundo lugar nas pesquisas para o Senado também. Isso, de certa forma, deixa um desconforto entre vocês que são candidatos na chapa do candidato ao governador Antônio Anastasia? Nenhum. Acho que eu já fui questionado a respeito disso há algum tempo, né? Se tivesse 3 candidatos ou 4 ou 5 candidatos ao Senado, qual o problema? Bom para Minas, para escolher um senador municipalista, de vida limpa, né, cimentada nos princípios, nos bons valores. Eu vejo isso de forma muito saudável. Aliás, o Viana é uma pessoa muito boa, uma pessoa muito correta. Candidato, quero falar agora com o senhor em relação a propostas propriamente ditas. A gente tem feito quase um plebiscito, digamos assim, com os candidatos ao Senado aqui. É uma pergunta recorrente, melhor dizendo, que é a questão da reforma da Previdência. A gente sabe que é um assunto que precisa ser discutido. O Senado é uma casa legislativa e os senadores de Minas vão ter algum papel nessa discussão. Primeiro eu pergunto para o senhor se o senhor é favorável à reforma da Previdência e qual o modelo de reforma da Previdência, qual o modelo de previdência pública o senhor defenderia? A reforma da Previdência é para promover a justiça. Certo? Concordar comigo. Mas vamos lá. Vamos nos referir aqui, por exemplo, ao presidente Temer, que estava querendo fazer uma reforma da Previdência. Eu não vejo legitimidade e autoridade moral para o Temer promover essa reforma. Como é que um presidente da República, né, que aos 55 anos de idade, e que se aposentou com 45 mil reais, que autoridade moral é essa? Então a questão da Previdência, na minha análise, não comporta mais, Delma, não comporta de jeito nenhum privilégios e regalias. Olha o meu caso, eu fui o deputado mais jovem de Minas, fui mais votado do partido, fui presidente da Assembleia Legislativa. Eu tenho direito a receber a aposentadoria. Vai lá olhar se eu recebo. Eu não recebo, porque é imoral. Vamos olhar, 66% da base de aposentados, Rodrigo, recebe um salário mínimo. É por isso que eu falo, né? A Previdência é um pacto de gerações, tem que ter um caráter contributivo, mas para promover a justiça. Então eu quero encarar, se Deus me der a oportunidade de ser senador, quero, mas com esses princípios, para fazer a justiça, para acabar com os privilégios, para sepultar as regalias. Mas o senhor se refere aos privilégios especificamente dos políticos ou de outras categorias? Políticos e autoridades. Onde é que reside o problema da Previdência? Nos políticos e nas autoridades. Olha o rombo da Previdência em relação aos servidores federais. Acho que 1 milhão de pessoas, idêntico ao rombo do INSS, para agasalhar 30 milhões de brasileiros, gente. Tá errado. Vamos fazer justiça, vamos cuidar das pessoas, vamos transformar a vida das pessoas, vamos cuidar dos pobres, vamos dar dignidade a todos. Isso, eu sou muito claro, sou muito objetivo nisso. E aí eu pergunto para o senhor, qual o modelo que o senhor defende no seguinte sentido? A gente tem hoje esse modelo de contribuição, em que quem está na ativa paga o atual aposentado, e muito se discute numa possibilidade de transição de modelo, para que o trabalhador fizesse a própria poupança dele, o sistema de capitalização. Qual seria o modelo? É um pacto de gerações, Eu acho que todo mundo tem que estar, desde que não tenha privilégios, regalias, Rodrigo, vamos discutir.
O que é inaceitável é isso, privilégio. Isso aí não. Agora, evidentemente, que aqueles trabalhadores de base intelectual devem ter um tipo, modelo. Aquele de base manual. Vamos lá, gente. Vamos lá na roça, lá, a mulher lá na roça, tá trabalhando lá no Jequitinhonha. Ela vai ter o mesmo tratamento da pessoa que trabalha alicerçada na sua capacidade intelectual? Olha lá do Nordeste brasileiro? Olha lá do Norte mineiro? Não, tem que ter distinção. Isso. Agora, privilégios não, regalias não. Seguindo a nossa linha, né, essas entrevistas que nós estamos fazendo com os candidatos ao Senado, Diniz, a gente pergunta também sobre a questão da reforma trabalhista, né, que foi muito criticada, se falou, o governo vendeu muito isso de que ia aumentar a geração de empregos no país e não foi o que aconteceu. Se chegar ao Senado, como o senhor pretende tratar dessa questão? O senhor, por exemplo, levantaria o retorno da discussão da reforma trabalhista no Senado? O senhor é a favor dela ou contra? Tudo inerente ao trabalho, ao ambiente de otimismo para gerar riqueza, tem que ser permanentemente debatido. Evidentemente que vocês saberão de concordar comigo, uma lei de 1940, ela não é atual. Dependia de quê? De mudança, de aperfeiçoamento. A legislação é isso. Você tem que estar sempre escutando as pessoas e aperfeiçoando. A relação de mercado hoje mudou por completo. Então, avanços ocorreram. Gente, vamos lá. O Brasil tinha aproximadamente 3 milhões de processos trabalhistas ano. É algo saudável? Não sei. Você pega os Estados Unidos, por exemplo, 70 mil ações trabalhistas ano. Japão, 12 mil. Olha a economia pujante dos Estados Unidos. Olha a expressão forte da economia do Japão. Então, alguns avanços teriam que ocorrer. Agora, algumas imperfeições, caso exista, nós temos que conversar, debater, discutir de forma muito franca. Trabalhador, né? E o empreendedor, o empresário. Uma conversa franca, sincera, para que o Brasil possa ser o grande vencedor. Nós temos que construir uma legislação que seja ganha-ganha. Isso que é importante. Mas o senhor identifica algum ponto em que haja essas eventuais imperfeições? Algum ponto que já seria uma luta, por exemplo, se o senhor fosse eleito, para tentar rediscutir essa questão? De forma latente aqui não. Vamos debater, vamos discutir. O que é importante é você estar aberto ao diálogo, né? Para captar ideias. É uma legislação que foi aprovada agora, recente. Tem pouco tempo. Diniz, a gente falou de questões nacionais aqui na reforma trabalhista, da Previdência, que atinge diretamente toda a população brasileira, e quem está no Senado, né, discute, legisla sobre isso, mas falando do ponto de vista de Minas Gerais, né? Muito se fala que a bancada de Minas no Congresso, que ela é fraca hoje em dia, que ela tem pouco apelo, conseguiu poucos avanços para Minas Gerais nesses últimos anos, né? Qual seria a sua prioridade, agora olhando para Minas Gerais, se chegar ao Senado? E é uma larga faixa de providências, tantas coisas serem enfrentadas, né? Se você enfrentar essa questão previdenciária, evidentemente traz um reflexo para Minas. Se você liquidar esse manicômio tributário, evidentemente que você vai trazer reflexos positivos para as Minas, até porque Minas, mais do que nunca, o que ela está precisando? De uma agenda de crescimento e de competitividade. Você pega a legislação tributária, hoje uma confusão, uma cipoal de leis, um manicômio tributário. É impressionante. A gente tem que simplificar, Delma, esse sistema tributário, combater a sonegação fiscal, né, tributar efetivamente a renda e a riqueza e desonerar a produção e o consumo. Outro dia eu falei em relação a Minas Gerais, aí já não é minha competência, mas serve de exemplo da confusão que é a nossa questão tributária. O ICMS de querosene aqui em Minas Gerais, Delma, para abastecer frota de aviões e vai por aí afora aí, é 3%. O ICMS sobre arroz e feijão aqui em Minas Gerais, 15%. Isso não está certo, isso está errado. Então, isso está que ser enfrentado. Olha a questão da Lei Candir, olha a questão das desigualdades que existem entre homens e mulheres. E eu, por exemplo, se eu tiver a oportunidade de ser senador, eu quero enfrentar essa desigualdade que existe hoje na relação de mercado. Homens, mulheres, negros e brancos. Eu quero aprovar me esforçar para aprovar uma lei de forma que homens, mulheres, negros e brancos tenham uma igual presença nos cargos de primeiro escalão. A França fez isso, o Canadá fez isso. Eu quero instituir, por exemplo, um selo de equidade salarial. Aquelas empresas que contratarem mulheres e negros, né, e tiverem o mesmo nível salarial, promoverem, darem incentivos fiscais a essas empresas. Olha que coisa boa, olha que coisa saudável. Então a gente tem muitas ideias. Outro bom exemplo que eu quero fazer, Performance Bond. É um seguro obrigatório, já utilizado em alguns países, dentre eles Estados Unidos. Aqui nós devemos ter em Minas Gerais 1.500 obras paradas, Rodrigo. No Brasil, 5.000 obras paradas. Isso é jogar dinheiro do povo no lixo. Gente, a administração pública nenhuma pode dar trégua ao desperdício e
é improbidade. Não pode. Então eu quero aprovar essa lei, um performance bond, que é um seguro, garantia, que assegura a plena execução da obra. Para acabar com o quê, Delma? Para acabar com superfaturamento, gente. Para acabar com aditivos, para acabar com ineficiência e, acima de tudo, Rodrigo, acabar com a corrupção. Essa é uma boa ideia, nova. E, acima de tudo, vem de encontro ao que o povo deseja, ao que o povo merece. Candidato, a gente falou aí a respeito de Lei Candir, o senhor citou a Lei Candir, e muito na bancada mineira se defende o encontro de contas, né, entre o governo federal e o governo do estado relativo a essa questão da Lei Candir. Por outro lado, a gente ouviu aqui alguns especialistas, até alguns candidatos também, que dizem que isso seria impossível porque o estado não teria como receber um dinheiro que, na verdade, ele nunca existiu para o estado, por assim dizer. Qual é o posicionamento do senhor em relação a isso? O senhor acha que é possível, de fato, fazer esse encontro de contas e até, como alguns defendem, tornar Minas Gerais credor da União, em vez de devedor? Não só possível, como é dever de Minas. Espera aí, Minas serve ao Brasil, o Brasil não serve a Minas? Tá errado, é equívoco. Essa lei, qual que é o propósito dela? Né? Indenizar, restituir a Minas Gerais. Esse valor diante da exportação de matéria-prima. Já tem 20 anos, salvo engano, que essa lei foi aprovada. E até hoje nada, nenhum vintém, nenhum centavo, é um equívoco. Evidentemente tem que ter um ajustamento de contas, não pode ficar. Minas Gerais, olha a situação de Minas como é que está. Olha a questão da nossa saúde, a questão da educação. É um grande equívoco. Diniz, a revisão do Pacto Federativo é quase unanimidade entre todos os candidatos, né? Mas, chegando ao Senado, qual seria a sua proposta para interferir nessa questão do repasse, das verbas para os municípios, levando em consideração até um assunto que uma vez foi levantado aqui, se não seria de certa forma também, porque tem prefeituras muito pequenas, às vezes alguns representantes, alguns gestores não têm um domínio, digamos assim, dessa questão de contas, de administração, e para que esse repasse, quer dizer, esse repasse dos recursos diretamente para os municípios depois não acabe virando um problema. Qual é o seu ponto de vista em relação a isso? O município não é problema, o município é a solução. Aos estados e municípios, eu quero tudo, eu quero o máximo. A União quer o mínimo, JK idealizou Brasília, né? E fez um novo Brasil, rasgou o Brasil de progresso, desenvolvimento, esperança, emprego, oportunidade, desenvolvimento. Ele não queria aquela concentração de poderes e prerrogativas no governo federal. Essa concentração lá, Delma, de recursos e prerrogativas, isso é uma fonte inesgotável de arbítrio, de corrupção e de burocracia. O dinheiro arrecadado das pessoas, dinheiro suado do cidadão, ele tem que ser gasto onde o povo está, na cidade. Isso lá tem que ser sepultado. Se eu tiver a oportunidade de ser senador, eu quero liquidar, sepultar, acabar com esses superpoderes de Brasília. Anote isso aí. Brasília, essa concentração é tão somente isso, uma fonte inesgotável de corrupção, de ineficiência e de burocracia. A solução está nos municípios. Você se lembra, à frente da Assembleia de Minas, nós aprovamos um projeto de lei fantástico, o ICMS solidário. Para quê? Para combater as desigualdades regionais, as mazelas, diminuir a diferença entre ricos e pobres. O ICMS solidário hoje, Delma, ele se traduz em benefício a 741 cidades mineiras. É isso que a gente tem que fazer. Diniz Pinheiro, candidato do Solidariedade ao Senado por Minas Gerais, nessa série que a gente continua fazendo, ouvindo os candidatos ao Senado, foi nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo, candidato. Obrigado, Rodrigo, muito simpático, Palhares, muito grato, Delma, Thalita, obrigado, viu? O café é muito gostoso, um pão de queijo muito bom. E aqui, ó, parabenizar vocês estão dando um show, viu? Minas Gerais toda tá parabenizando vocês e aplaudindo vocês.